Em tempos de crise, quando tudo parece ruir, quando os ventos da adversidade sopram mais fortes do que nunca, a nossa fé é colocada à prova. É justamente nesse momento que muitos se perguntam: como manter a fé em Deus quando não se vê saída nem resposta? A primeira verdade que precisamos entender é: a fé não nasce nos dias tranquilos, mas nas guerras. A fé verdadeira, a fé madura, não é construída no palácio, mas no deserto. E isso é bíblico. No Evangelho de João, capítulo 11, encontramos a história de Marta e Maria diante da morte de Lázaro. Elas acreditavam em Jesus, mas quando o irmão morreu, a fé delas foi abalada. Jesus, ao chegar, diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. O detalhe é que a fé que Jesus exige aqui não é uma fé teórica, mas uma fé que continua de pé mesmo diante do túmulo. Uma fé que confia, mesmo quando tudo parece acabado. Esse é o tipo de fé que nasce nas crises, e é aí que está o primeiro segredo. As crises não destroem a fé. Elas revelam em que tipo de fé estamos firmados. Quantas vezes dizemos confiar em Deus, mas quando a porta se fecha, a doença chega, o dinheiro falta. Nossa fé desaparece como névoa? Isso acontece porque muitas vezes nossa fé está firmada nas circunstâncias e não na palavra. Romanos capítulo 10 nos ensina: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui está outro fundamento poderoso. A fé se alimenta da palavra. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, seja lendo a Bíblia, seja em oração, seja ouvindo pregações e ensinamentos ungidos, a fé enfraquece. Mas quando nos expomos continuamente à palavra, algo começa a acontecer dentro de nós. O medo perde espaço, a dúvida começa a recuar, a fé se fortalece. Sabe por que você está desanimado na caminhada? Porque se alimenta mais das notícias do mundo do que da palavra de Deus. Se o noticiário diz crise, tragédia, a fé encolhe. Mas quando a alma ouve Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo, então o coração se firma. Qual voz você tem ouvido com mais frequência? A voz da crise ou a voz da promessa? Olhe para a vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou o desprezo da família, a perseguição de Saul e os perigos do deserto. Mas foi justamente nessas crises que ele aprendeu a confiar em Deus como nunca antes. No Salmo capítulo 34, versículo 19, ele declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi não diz que o justo não passa por luta. Ele afirma que mesmo nas aflições, o livramento vem de Deus. Crises são como academias espirituais. Elas testam, mas também fortalecem. Elas ferem, mas também curam. Elas nos dobram, mas é nesse dobrar que aprendemos a nos ajoelhar. E é de joelhos que você vence. Muitas pessoas acham que fé é um sentimento, mas a fé, segundo Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é decisão, não emoção. Nos tempos de crise, você pode não sentir fé. Pode até se sentir fraco, confuso, exausto. Mas mesmo assim, você pode decidir crer. E essa decisão é poderosa. Quando você diz: mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor, os céus se movem. É por isso que Jó, mesmo perdendo tudo, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que resiste ao fogo, que não depende de vitórias para existir, mas que existe mesmo na derrota. E é essa fé que Deus honra. Escreva nos comentários qual crise você está enfrentando, para que possamos orar por você. Vimos que a fé verdadeira nasce no confronto, se alimenta da palavra e se firma nas decisões, não nas emoções. Agora, vamos ver os 3 pilares que sustentam a fé em tempos de crise.
Cada um deles é um alicerce espiritual que impede o colapso da alma quando os ventos das dificuldades tentam nos derrubar. E preste muita atenção no terceiro pilar, porque é justamente ali que muitos tropeçam sem perceber, e onde também está uma das maiores estratégias de fortalecimento espiritual que a Bíblia revela. Primeiro pilar: conhecer quem Deus é. Muita gente acha que fé é apenas acreditar que Deus existe. Mas isso, segundo Tiago capítulo 2, até os demônios acreditam e tremem. A fé que sustenta em tempos de crise não é apenas saber que Deus existe, mas conhecer profundamente quem Ele é. O profeta Daniel declara em Daniel: "O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas." É o conhecimento do caráter de Deus, sua fidelidade, sua justiça, sua misericórdia, que impede a alma de desmoronar no meio do caos. Porque mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo, você sabe quem Ele é. Se você conhece Deus apenas superficialmente, qualquer vento de dúvida te derruba. Mas quando se conhece o Deus da Bíblia, você se lembra que Ele nunca falhou, nunca chegou atrasado, nunca quebrou uma promessa. Lembra de Abraão? Ele esperou 25 anos para ver a promessa de um filho se cumprir. E mesmo diante do tempo, da esterilidade de Sara, da velhice, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." Mas por quê? Porque conhecia o Deus que promete e cumpre. Esse é o primeiro pilar da fé inabalável. Segundo pilar: lembrar o que Deus já fez. O segundo pilar da fé é a memória espiritual. Em tempos de crise, a mente tenta apagar os milagres, os livramentos e as respostas que Deus já nos deu. Mas a fé se fortalece quando recordamos as vitórias passadas. É por isso que tantas vezes, no Antigo Testamento, Deus ordenava que o povo levantasse memoriais, pedras, altares, monumentos, para nunca esquecerem o que Ele havia feito. No Salmo, capítulo 77, o salmista declara: "Lembrarei dos feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade." Em outras palavras, quando o presente parece escuro, olhe para trás e veja o quanto Deus já te guiou até aqui. Lembra daquela conta que parecia impossível de pagar? Daquela doença que te afligia? Daquela porta que parecia trancada? Você ainda está aqui. Deus te sustentou. E se Ele te trouxe até aqui, não vai te abandonar agora. Diga isso em voz alta agora mesmo, com fé: "O Deus que me sustentou ontem vai me sustentar hoje." Terceiro pilar: permanecer em oração mesmo em silêncio. Aqui está o ponto mais negligenciado por muitos. Permanecer na presença de Deus, mesmo quando Ele parece estar em silêncio. Tempos de crise muitas vezes são acompanhados por um aparente silêncio do céu, e isso faz a fé de muitos se abalar. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está ouvindo minhas orações? Mas veja o que diz o profeta Abacuque: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Abacuque está dizendo: mesmo que tudo esteja dando errado, eu vou continuar louvando e orando. E isso é fé. A oração não é apenas um meio de pedir, mas uma forma de resistir. Quando você ora, mesmo sem sentir nada, está fortalecendo a sua alma. Está dizendo ao inferno: eu não vou desistir. Mesmo sem respostas, eu sei que Deus está comigo. A oração é como as raízes de uma árvore, invisível aos olhos, mas essencial para não tombar na tempestade. Não se engane, achando que Deus está ausente só porque está em silêncio. Em muitas batalhas, o general não grita, mas observa em silêncio para ver quem está preparado. E é nesse silêncio que os fiéis se revelam. Quer um exemplo maior de fé em meio à crise?
do que o próprio Jesus no Getsêmani? Em Mateus capítulo 26, versículos 38 e 39, Jesus, profundamente angustiado, clama: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A fé de Jesus não foi demonstrada na multiplicação de pães ou nas curas. Foi no momento em que ele estava prestes a ser traído, ferido e entregue. E mesmo assim, permaneceu firme. Esse é o padrão do Filho de Deus. Se ele suportou, nós também podemos suportar. E não estamos sozinhos. A Bíblia garante em Hebreus capítulo 4: temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe o que você sente. Ele esteve aí. E ele está contigo agora. Qual desses 3 pilares você precisa fortalecer hoje? Conhecimento de Deus, lembrança do que ele já fez, ou permanência em oração mesmo no silêncio? Compartilhe com a gente. Já vimos que a fé verdadeira se sustenta em 3 pilares essenciais: conhecer a Deus profundamente, lembrar do que ele já fez e permanecer em oração mesmo quando tudo parece silencioso. Mas agora, precisamos falar sobre uma verdade espiritual urgente. Existe uma armadilha sutil e altamente eficaz que o inimigo usa para enfraquecer sua fé em Deus. E, infelizmente, essa armadilha tem dado certo com muitos. Mas hoje, pela luz da palavra, essa armadilha será exposta. E antes do final, você terá em suas mãos as armas para resistir e fortalecer a fé como nunca antes. O primeiro sinal de que sua fé está sendo atacada é quando você começa a relativizar as promessas de Deus. Você já não declara com firmeza o que antes confessava com ousadia. Aquilo que era certeza vira talvez. Você começa a evitar determinados versículos porque eles parecem não se aplicar mais à sua vida. Outro sinal é o isolamento espiritual. A fé se enfraquece quando você se afasta da comunhão, da igreja, dos irmãos em Cristo. Quando você está em crise e se isola, está se expondo aos ataques. E o terceiro sinal é a desistência silenciosa. Não é um escândalo. Ninguém percebe. Mas por dentro, você já abandonou os sonhos espirituais, parou de crer por cura, desistiu de interceder pela salvação de alguém ou deixou de buscar o Espírito Santo com intensidade. Esses são sintomas de uma fé adoecida, mas a cura, a restauração. E ela começa com o próximo passo. Primeiro, confesse sua fraqueza a Deus. Não esconda o que ele já sabe. O Salmo capítulo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Diga a Deus com sinceridade: Pai, minha fé está fraca, eu estou duvidando, mas eu quero voltar a confiar. Me ajuda. Foi exatamente isso que o pai do menino possesso disse a Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 24. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Esse é o clamor que toca o coração de Deus. Ele não rejeita os que o buscam com sinceridade. Segundo, alimente sua fé com a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 declara: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não se alimenta a fé com frases motivacionais ou promessas humanas. A fé viva só se fortalece com a palavra viva. Faça dela sua rotina. Leia, ouça, declare. Use versículos como espada, como Jesus fez no deserto. Toda vez que a tentação ou a dúvida vier, responda com a palavra. Terceiro, ande com pessoas de fé. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Afaste-se de quem alimenta o medo, a dúvida, a murmuração. Caminhe com quem te lembra das promessas, que ora por você, que crê junto contigo. Uma fé fortalecida se constrói também no ambiente certo. Em Atos capítulo 16, versículos 22 a 26,
Paulo e Silas são lançados na prisão, feridos, algemados e injustiçados. Tudo parecia estar contra eles. Mas à meia-noite eles oravam e cantavam louvores. E naquele lugar escuro, Deus enviou um terremoto, abriu portas e quebrou correntes. A fé deles não estava baseada em circunstâncias, mas em quem Deus era. E por causa disso, a crise virou milagre. Talvez o seu cárcere hoje seja uma doença, uma dívida, uma tristeza profunda. Mas se você aprender a louvar mesmo no escuro, Deus pode agir como nunca. Chegamos a um momento decisivo, amado irmão. Depois de tudo que falamos, de conhecer os fundamentos para fortalecer a fé, de entender as armadilhas da dúvida e o exemplo poderoso de Paulo e Silas, agora vamos descobrir a maior revelação para transformar a crise em um testemunho glorioso para Deus. Muitos se perguntam: se Deus é amor, por que Ele permite que passemos por momentos tão difíceis? Por que permite que a fé seja provada até o limite? A resposta está em Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus permite a crise, porque é através dela que nossa fé é refinada, fortalecida e aperfeiçoada. É no fogo das tribulações que o ouro é purificado. Por isso, a crise não é um castigo, nem sinal de que Deus nos abandonou, mas sim um convite para que cresçamos espiritualmente. Então, como transformar a crise em milagre? Primeiro passo: mantenha o foco na promessa de Deus, não na circunstância. Lembre-se do que ele prometeu em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo quando tudo parece perdido, ele tem um plano. A fé é o canal para conectar-se com esse plano. Segundo passo: declare a vitória mesmo antes de ver o resultado. Assim fez Josué, quando diante da muralha de Jericó, ordenou que o povo marchasse e tocasse as trombetas, mesmo sem ver nenhuma solução imediata. A fé é ação, não é passiva. Por isso, declare diariamente que sua crise tem fim, que você está sendo curado, que o milagre já começou. Terceiro passo: busque a presença de Deus incessantemente. Em Salmos capítulo 16, versículo 11, está escrito: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. É na presença de Deus que encontramos força para seguir, coragem para lutar e paz que excede todo o entendimento. Daniel, um homem fiel e íntegro, foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Mas ele não teve medo. Ele não negou sua fé, mesmo diante da morte iminente. Em Daniel capítulo 6, versículos 22 e 23, lemos: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui encontrado inocente diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Deus pode fechar a boca dos leões que atacam sua vida hoje. Sua crise pode parecer um lugar de morte, mas com fé, é o lugar da vitória. A crise é um chamado para despertar. É uma oportunidade para você sair do sono espiritual, abandonar o comodismo e entrar em uma vida plena de fé, poder e autoridade. Não permita que o medo ou a dúvida dominem sua mente. Ao invés disso, aceite o desafio da fé, creia no impossível e se levante para guerrear. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 20. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Sua fé, mesmo pequena, pode mover montanhas.
Queridos irmãos, não estão sozinhos nessa luta. Deus está com vocês a cada passo. Que o Senhor fortaleça o seu coração e renove sua fé a cada dia. Se você sentiu sua alma ser tocada por esta mensagem, faça agora mesmo o seguinte: inscreva-se no canal para continuar crescendo na fé. Deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar essa palavra de vida. Comente: eu sou filho do Altíssimo, para declarar sua identidade em Cristo. Compartilhe com seus irmãos e irmãs que precisam ouvir essa palavra. E se ainda não aceitou Jesus como Salvador, saiba que Ele te ama e quer transformar sua vida hoje. Ainda há tempo de entregar seu coração ao Senhor. Para continuar essa caminhada espiritual, assista agora aos vídeos que estão aparecendo na tela. Neles, vamos aprofundar sobre o poder da oração em tempos difíceis e como receber o Espírito Santo para fortalecer sua fé diariamente. A fé não é um sentimento, mas uma escolha. Escolha crer. Escolha viver pela fé. E veja o impossível acontecer em sua vida.